Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Monique Menezes de Aguiar Dávila, eu sou enfermeira. Atualmente eu estou como responsável técnica na gerência de análises epidemiológicas de doenças e agravos não transmissíveis, aqui da Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria do Estado da Saúde. Recebi esse convite, mais uma vez, com uma alegria, sempre que a gente tem um espaço de fala, né, a gente poder colocar a violência em pauta, à mesa, é algo muito importante. E, em especial, quando a gente foi convidado aí pela Diretoria de Atenção Primária, de falarmos um pouquinho sobre a violência na primeira infância, que é algo nos primeiros anos, né? Que são pessoas que dependem de outras pessoas para os seus cuidados, é um grande desafio. Então, vou apresentar, né, inicialmente os nossos dados, então vou trazer o que a gente tem aqui no estado de Santa Catarina, falar um pouquinho da notificação da violência e do nosso trabalho aqui na Diretoria de Vigilância Epidemiológica na prevenção à violência, então, na primeira infância. Inicialmente, né, o que é a primeira infância? Acho que a gente precisa entender esse conceito. Eu trouxe aqui um conceito do Ministério da Saúde, que ele fala que a primeira infância são 6 primeiros anos completos de vida de uma pessoa, ou 72 meses de vida. Então, o que a gente entende nesses primeiros 6 anos de vida? Que é um momento de amadurecimento, de iniciação social e afetiva de uma pessoa. Os estudos falam que nesses 6 primeiros anos é onde a pessoa começa a ter a sua estrutura emocional, né? A sua estrutura emocional, a estrutura afetiva, ela começa a desenvolver áreas fundamentais do cérebro para que isso ocorra um amadurecimento ao longo aí da sua vida. E quando a gente fala nos primeiros anos de vida, a gente entende sempre que essa pessoa, ela necessita de outra pessoa para prestar esse cuidado para ela, né? Então, quem que presta esse cuidado? Geralmente, os familiares, né? A mãe, o pai, um avô, padrasto, madrasta, enfim, são sempre as pessoas próximas. Mas, infelizmente, o que os estudos estão mostrando que as pessoas nessa primeira faixa etária, nessa primeira infância, nessa faixa etária, elas estão sofrendo violência justamente dessas pessoas que deveriam prestar esse cuidado. Então, eu trouxe uma contextualização, né, para a gente entender o que é a violência de fato na primeira infância. Então, a Organização Mundial da Saúde fala e define a violência na primeira infância como a violência contra crianças e adolescentes, que eu coloquei o conceito geral, crianças e adolescentes, né, que de todas as formas, então, desde os maus tratos emocionais a físicos, ou seja, eu tenho algo fisicamente que eu consigo identificar, seja um hematoma, uma escoriação, enfim, que eu consigo identificar visualmente, né? Um abuso sexual, negligência, que é a falta do cuidado, né? O tratamento negligente, eu estou deixando de prestar o cuidado para essa pessoa, e aí a gente entra em várias vertentes, por exemplo, desde uma caderneta de vacinação com várias vacinas em atraso já é um tratamento negligente, algo comercial, formas de exploração, pode ser inclusive exploração sexual através de pornografia infantil, tá? Que possa resultar, então, desde danos potenciais ou reais para essas crianças, que acarretem aí em danos na sua sobrevivência, no seu desenvolvimento, na dignidade. Para a gente entender, quando a gente fala de violência na primeira infância, foi feito um estudo no Brasil, no México e no Chile, tá? E nesse estudo eles compararam os 3 países e eles viram que nesses 3 países a violência acontecia de forma igual. Que os homens que sofreram violência quando criança, na primeira infância, e presenciaram as mães, né, sofrendo essa violência, seja do pai ou seja do seu parceiro íntimo, na vida adulta, eles foram os violentadores, né? Eles que foram os agressores dessas pessoas, os parceiros íntimos. Então, eles exerceram a violência contra os seus parceiros íntimos. Então, quando a gente começa a falar sobre a violência na infância, a gente tem que entender que essa violência ela é perpetuada. Então, uma pessoa que sofre uma violência na sua primeira infância, quando na vida adulta, ela vai praticar essa violência. E os estudos já mostram isso. Então, a gente precisa de um papel na prevenção dessa violência. Então, o Ministério da Saúde, né, a gente tem aí o sistema, o VIVA, né, que é de vigilância das violências e acidentes, e ele fala que é considerado uma violência contra a criança toda violência que acontece em ambos os sexos, não importa menina ou menino, na faixa etária de 0 a 9 anos.
independente do tipo da violência ou da natureza da violência. Então, e é muito difícil, né, nós identificarmos e reconhecermos a violência, porque muitas vezes um tratamento negligente, né, a falta do cuidado já é uma violência. Mas dependendo da condição social e do nível de pobreza mesmo, a gente não consegue identificar essa violência. Então, é muito difícil trabalhar com essa faixa etária, porque apesar de muitas vezes ela ser nítida, quem leva a pessoa para procurar uma assistência, né, uma assistência de saúde, uma assistência médica, quem vai num hospital, numa unidade de saúde, é porque é um caso muito agudo. Porque uma criança de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, ela não sabe que ela está sofrendo essa violência. Inclusive, ela não sabe identificar essa violência. Ela acha que é um modus operandi, ela acha que aquele ali é a forma que a pessoa presta o cuidado e o carinho para ela. Então, é uma grande dificuldade. Então, o Ministério da Saúde fez eu vou mostrar para vocês a questão de portarias e de legislações, né, o que nós temos legalmente que ampara, que ele identificou que nós, como órgãos de saúde, né, prestadores, nós precisamos resguardar e precisamos colocar essa pessoa numa linha de cuidado para prevenir que novos eventos venham a acontecer. Então, para vocês entenderem um pouquinho o que a gente tem, né, nós temos hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece que há a necessidade da comunicação da violência quando ela é praticada contra uma criança e um adolescente, isso desde 1990. Então, nós temos que entender que a comunicação, ou seja, eu falar, eu ir a uma unidade de saúde porque eu identifiquei que uma criança no meu bairro, ela está passando por situações de violência, é uma comunicação. Eu, como cidadã, estou comunicando um órgão de saúde. Depois, em 2001, o Ministério da Saúde publicou uma nova portaria, 1968, que ela estabeleceu que deveria haver uma notificação às autoridades competentes, independente se eu teria certeza ou não desse caso de violência. Ou seja, um caso suspeito, eu estou suspeitando, eu, Monique, profissional de saúde, estou lá numa emergência de um hospital e eu suspeito que uma pessoa, que uma criança, ela está sofrendo violência, eu já devo fazer a notificação. Por quê? Porque a notificação ela é um instrumento de cuidado, né? Quem não notifica, e isso a gente já tem, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, nós temos estudos que comprovam, nós temos estudos na União Europeia, que alguns países não notificam, né? Então, Alemanha, País de Malta, Países Baixos, eles não notificam. Os países que não notificam têm mais dificuldade de identificar a violência. Então, o Brasil, em contramão a isso, né, no intuito que nós identifiquemos e notificamos, ele colocou que, independente da confirmação ou não, né, a suspeita da violência, eu já devo estar notificando. E inicialmente, se tratava só no âmbito do SUS. E depois, em 2014, estendeu-se isso a todos os profissionais de saúde, independente, médico, enfermeiro, fonoaudiólogo, assistente social, técnico de enfermagem, deveria ser feita a notificação compulsória, tanto em serviços públicos quanto em serviços privados. Todos os profissionais de saúde que prestam assistência ao paciente devem estar fazendo essa notificação de violência. Porque através da notificação da violência, eu consigo pensar, né, identificar qual localidade está acontecendo mais a violência, qual tipo da violência está acontecendo, qual o agressor que está praticando mais essa violência. Então, eu preciso desses dados, não só como forma de banco de dados, mas para identificação e, posterior, pensar em políticas públicas, em serviços, em profissionais, para estar prestando esses cuidados necessários. Além disso, né, a gente fala muito de notificação, obviamente, como vigilância epidemiológica. Além disso, a gente precisa entender que quando o profissional da saúde ele atende uma criança, né, em situação de violência, ele deve acionar o conselho tutelar. Isso é uma obrigatoriedade. Então, eu trouxe aqui para vocês que está no ECA, que traz isso, né, que quando eu atendo uma criança que sofreu uma violência, eu tenho que acionar o conselho tutelar, que assim, né, vai acionar as autoridades competentes. Isso varia um pouco de acordo com o município. Tem municípios que têm alguns protocolos e alguns fluxos já estabelecidos, que quem presta o serviço de saúde já aciona a autoridade, a autoridade policial, tem outros locais que acionam o conselho, já deixou articulado que o conselho tem a obrigatoriedade de acionar a polícia, enfim, então isso varia um pouquinho. Mas o que está no ECA é que deve ser acionado pelo profissional de saúde o conselho tutelar ou uma autoridade competente, caso não haja o conselho tutelar na localidade.
Então, aqui só para a gente entender, né, o fluxo, como que funciona a notificação da violência. Quando eu faço uma notificação da violência de uma criança, a gente vai fazer uma notificação na nossa ficha de notificação. A nossa ficha é o nosso instrumento de cuidado, é o instrumento que a gente utiliza no âmbito nacional. Então, todos os estados e municípios no Brasil utilizam. Essa ficha de notificação ela é realizada no momento do primeiro atendimento. Então, se eu atendi essa pessoa no primeiro momento, eu faço essa notificação. Essa notificação ela é feita num papel, né, na ficha física. Depois ela é encaminhada para a Secretaria Municipal, que vai fazer no nosso Sinam, no desktop, né, no programa do Sinam, e vai vir aqui para a nossa base de dados do Estado. Depois, quando vem para a nossa base de dados, nós fizemos a qualificação desses dados, ou seja, a gente vê se as fichas de notificação elas foram preenchidas de forma correta, no intuito de qualificar, né, ver as inconsistências que tem. Então, muitas delas são devolvidas porque não estão preenchidas de forma incorreta, a gente pede a correção, retornam para a gente. Daqui, nós importamos, né, para o Ministério da Saúde e vira o nosso banco de dados, né, o que a gente tem. E através disso a gente consegue pensar em áreas mais vulneráveis, conseguimos pensar em políticas, conseguimos pensar em campanhas, conseguimos solicitar verbas, enfim, conseguimos a partir disso, dos dados, a gente consegue destinar para quem precisa aquele cuidado, enfim, né? Conseguimos direcionar para quem realmente necessita. E quando a gente faz essa notificação de violência, a gente ativa uma rede de proteção. Por quê? Porque eu sei que a partir do momento que eu sou capacitada e treinada, enfim, eu faço a notificação da violência, eu sei que lá eu já tenho quais os serviços eu preciso acionar, quais os órgãos eu preciso acionar. Eu vou acionar o meu conselho tutelar, eu vou acionar a polícia militar, a polícia civil, eu vou acionar o conselho do direito, enfim, a gente tem toda uma rede articulada que se faz a partir dessa notificação da violência. E aí, através disso, a gente pensar, né, em novos atendimentos e evitar que novas violações aconteçam, porque a ficha de notificação, a gente notifica antes que venha a acontecer novas violências, né? Então, eu atendi esse paciente, essa criança que sofreu essa violência, eu vou fazer a notificação para que essa não venha a acontecer. Porém, é importante a gente falar que, apesar da notificação ela ser um instrumento de cuidado, nós tentamos dar o caráter de evitar essa violação novamente, nós temos que entender que ela não é uma denúncia. A notificação ela não tem qualquer caráter punitivo. Ela não tem qualquer caráter de polícia, ela é algo para fins de saúde. Através dela, é um instrumento de saúde e não um instrumento policial, né? E não um instrumento de segurança. Porém, embora deve ser acionado a polícia pelo conselho tutelar ou pelo profissional, não é do nosso caráter esse teor de denúncia, tá? A gente faz a ficha de notificação no caráter de saúde mesmo, para que ela venha a ser um banco de dados que a gente consiga pensar em políticas públicas. E quando a gente não consegue que essa ficha de notificação ela vire uma política pública, quando a gente não consegue que a gente consiga evitar que novas violências aconteçam, é isso aqui que acontece. Esse dado, né, foi do Anuário Brasileiro, agora que teve de 2022, que ele foi do ano de 2021, 2.555 crianças e adolescentes foram vítimas fatais de violência. Ou seja, 2.555 crianças não foi possível prevenir com que elas viessem a óbito. Então, através disso, a gente tem que pensar na ficha de notificação e no nosso trabalho como profissional de saúde, no intuito de prevenir que mais 2.555 crianças venham a óbito no Brasil devido à violência. Então, esse é o nosso papel como vigilância epidemiológica, né? O da prevenção desses casos. Então, aqui eu coloquei brevemente, só para a gente entender, né, qual que é o nosso papel como diretoria de vigilância epidemiológica. É identificar precocemente os casos, ou seja, se eu suspeito que um caso está acontecendo, eu já posso acionar o conselho tutelar, eu já posso contar com a escola, eu já posso chamar esses pais, eu já posso precocemente acontecer para que
essa criança não vire esse número, né? Não vire esse dado novamente. Então, essa é a identificação precoce. Então, a gente tem também a coleta e análise dos dados, ou seja, desde a vigilância epidemiológica, a gente tem a vigilância epidemiológica municipal, que faz esse compilado dos dados, digita para a gente no nosso sistema do Sinan e nos envia aqui para a secretaria, e aqui a gente faz toda a análise de dados. Através disso, nós temos os nossos boletins. Então, todo mês de janeiro, a gente faz infográficos que fala da vigilância, mês de maio, desculpa, que fala da vigilância, que fala da violência infanto-juvenil, né, sexual, no mês de maio. Então, a gente tem infográficos, a gente tem boletins epidemiológicos. Agora, a gente está fazendo mais um infográfico com todos os tipos de violência aí contra a criança nessa primeira infância. Então, essa análise dos dados e esse monitoramento desses dados, porque aí, através disso, a gente consegue, que eu vou mostrar posteriormente para vocês, quais são as regiões que mais acontecem as violências e quais os casos, né? Qual o tipo de violência mais está acontecendo naquela região. Porque, através disso, eu consigo pensar aonde vai a minha força de trabalho, como que eu vou atuar em determinado local, para que seja efetivo, né, e resolutivo aquilo que eu estou fazendo. Então, monitoramento de tendências, como eu falei anteriormente, anualmente, no mês de maio, a gente faz esses boletins e infográficos no intuito da gente ver também a série histórica, a gente faz isso nos últimos 5 anos, comparamos, né, os anos, colocamos gestantes, se essas crianças e adolescentes são gestantes, então a gente consegue monitorar e ver a tendência ali dos dados. Além disso, nós acreditamos e investimos muito em educação e capacitação. Então, no último ano, nós capacitamos mais de 2.000 profissionais aqui no estado de Santa Catarina, através de webs e presencialmente. Então, presencialmente, a gente tem feito uma força de trabalho bem grande. A gente, desde o extremo oeste, a gente vem vindo em todo o estado para capacitar as pessoas na notificação da violência, na identificação dos casos, identificar como a ficha de notificação ela pode ser de fato um instrumento, né, de cuidado, apesar de eu entendo que a ficha de notificação é um instrumento, né, de 64 itens, é um instrumento grande, enfim, mas a gente entender que essa ficha de notificação ela é um instrumento e ela veio para nos auxiliar, né? Então, a gente tem investido bastante na questão de capacitação, educação. Inclusive, no último mês, nós fizemos o nosso seminário, que foi de grande satisfação aqui para a diretoria. A gente teve, em 3 dias, a gente conseguiu os números inscritos, né? Totalizar os números inscritos, as inscrições de 200 pessoas. A gente ficou com fila de espera na nossa inscrição do seminário, porque a gente entendeu que as pessoas querem falar sobre isso, elas precisam falar sobre isso, isso é um tema recorrente do nosso dia a dia, que é necessário que seja dito, que seja colocado em pauta, né? Então, o nosso seminário, que agora vai entrar aí para o nosso calendário anual, para que todos os anos a gente possa estar falando um pouquinho da violência, trazendo expertises, a gente trouxe a nível nacional várias pessoas que puderam contribuir com o tema. Além disso, pensar na promoção de políticas públicas. Então, entender que há políticas públicas, ajudar e fomentar outros órgãos nessas políticas públicas no intuito da divulgação, de entender se essa política está funcionando através da tendência dos nossos dados, né? Avaliando as intervenções, embora a gente não aplique as intervenções, né? Então, as intervenções, elas acontecem com a atenção primária, a gente entende que é necessário avaliar, e essa avaliação é através dos dados das nossas fichas de notificação, além de mapear as áreas de maior incidência, como, por exemplo, eu vou mostrar um pouquinho para vocês em seguida, as regiões que mais acontecem as violências, quais as idades. Então, através disso, a gente consegue pensar em que a gente pode estar atuando no nosso território. E, obviamente, a articulação intersetorial, que é algo que nós não conseguimos pensar sozinhos, né? Nós precisamos de outros articuladores conosco. A saúde, por mais que a ficha de notificação seja um instrumento utilizado no âmbito da saúde, ela nos auxilia com assistência social através de CREAS, CRAS, políticas assistenciais, né? Conselhos tutelares, órgãos protetivos, polícia civil, polícia científica. Enfim, quando a gente fala de saúde, é algo intersetorial, é algo que nós não conseguimos fazer isso sozinhos, né? Então, aqui eu deixei só algumas ações que a vigilância epidemiológica desempenha, para a gente dar uma olhada. Acho que não está passando meu slide. Foi. E quando a gente fala em prevenção da violência na primeira infância, eu trouxe aqui algumas
alguns levantamentos através de alguns estudos, né? Do que tem, o que hoje a gente já pode pensar quando a gente fala na forma de prevenir a violência na primeira infância. Então, as ações preventivas, elas devem ser com base nos dados de vigilância epidemiológica. Ou seja, para atenção primária trabalhar, a gente precisa que a força de trabalho, né, seja de acordo para onde os caminhos estão levando. Ou seja, eu tenho muitos casos de negligência, né, em determinado. Vamos dizer que aqui em Florianópolis a gente tem muitos casos de negligência. O que eu posso trabalhar em atenção primária? Antes da negligência acontecer, na verdade, antes da criança nascer. Vamos resgatar o nosso pré-natal? Como que está sendo executado o pré-natal? A gente está estabelecendo vínculo mãe e criança? A gente está chamando o pai para o nosso pré-natal, para envolvê-lo no pré-natal? A gente está falando, quando eles vêm para a consulta puerperal, a gente está falando sobre a amamentação e o vínculo da amamentação, o quanto é importante. Então, são algumas ferramentas que a gente consegue entender como ações preventivas com base no que eu tenho, do que os dados que a vigilância epidemiológica está mostrando. Ou quem sabe a gente está vendo aí que está tendo muitos casos de violência sexual em determinado bairro. Vamos chamar essas mães e esses pais, vamos fazer rodas de conversa, vamos das escolas, vamos fazer atividades com essas crianças, vamos chamar essas pessoas que são responsáveis pelo cuidado e pensar, né, no que a gente pode estar fazendo. Isso são ações preventivas voltadas para a base de dados, né, de vigilância epidemiológica. O fortalecimento de relações familiares, essa é a peça-chave, porque infelizmente quando a gente fala em primeira infância, quem é o autor, né, o agressor dessa violência, infelizmente, é quem presta o cuidado para essa criança. Então, isso é triste, né? Então, a gente necessita que essas pessoas que fazem o cuidado, elas tenham as suas relações familiares bem fortalecidas e estabelecidas. Então, desde o pré-natal, como falei anteriormente, chamar essas pessoas para conversa, mostrar como que se cuida de uma criança, envolvê-la nesse cuidado, isso é muito importante. Pensar em programas também de visita domiciliar. Então, quando a gente conhece a família, né, identificar a vulnerabilidade daquela família, fazer o meu agente comunitário visitar aquela família, estabelecer pactos com a família, isso é muito importante. E aqui eu acho que o agente comunitário, ele é peça fundamental quando a gente fala em violência, principalmente em violência, né, em primeira infância e vulneráveis, porque a gente tem pessoas que são o elo entre a comunidade e a unidade de saúde. Uma educação infantil de qualidade, então a gente pensar, né, em educação e saúde, a gente estar nas escolas, com as escolas como articuladores conosco, as escolas acrescentarem, então levar as temáticas para as escolas, para elas estarem abordando isso em sala de aula com as crianças, porque hoje as crianças são formadores de opiniões. Eu sou mãe de uma menina de 5 anos, linda, e várias coisas que ela aprende na escola, ela traz para casa, ela repreende. Então, eu já escutei ela falando de várias coisas que as professoras falam em sala de aula. Mãe, vamos tirar aí a água, mosquito da dengue. Então, as crianças hoje, elas são formadoras de opinião. Então, a gente precisa da escola sempre ao nosso lado. E a escola, ela atua como mais um articulador, porque as crianças frequentam aqueles locais, né? E elas têm um vínculo com seus professores. Então, os professores, eu vejo pela minha filha, os professores são elos, né, entre a casa e a escola. E muitas vezes a criança exterioriza coisa para os professores que não vão conseguir exteriorizar para outras pessoas. Então, estabelecer proteção social e econômica das famílias, quando a gente fala de proteção econômica, nos faz questionar até algumas situações. Será que no nosso município tem um programa de emprego para mães, para mulheres? Será que a gente tem disponível a qualificação de mulheres, de homens, enfim, para a gente entender que muitas pessoas estão em relacionamentos abusivos, em relacionamentos violentos, porque eles não têm condições econômicas, né? Então, se a gente potencializar essas pessoas a saírem desses ciclos, e quando a gente fala de uma criança, muitas vezes ela está nisso porque a mãe está nesse ciclo por uma dependência financeira e econômica, a gente precisa, quando eu falo novamente de outros articuladores, é porque a gente precisa de toda uma sociedade trabalhando para tirar, né, a pessoa dessa situação de violência. Promoção da saúde mental e prevenção do abuso de substâncias. Hoje, sabidamente, né, o quanto o uso abusivo de álcool e drogas contribui para
comportamentos agressivos. Então, quando a gente fala em comportamento agressivo, a gente fala em pessoas que estão exteriorizando, né, aquilo que elas já vêm sentindo ao longo da sua vida. Então, a gente precisa minimizar esse uso abusivo de álcool e drogas, precisamos que o nosso CAPS, precisamos de grupos de psicólogos, a gente precisa de trabalhos no intuito de promover a saúde mental para prevenir os casos de violência, que os casos de violência eles aconteçam. Além disso, a criação de ambientes seguros, entender, né, que a criança ela deve estar na sua casa, e a sua casa é seu ambiente seguro, é onde ela vai ter cuidado, é onde ela vai ser resguardada, é onde ela não vai ter os seus direitos violados. Então, a gente precisa novamente chamar esses cuidadores no intuito de fomentar esses ambientes seguros, não só as casas, mas também os locais onde elas frequentam, desde a escola, a casa do pai ou do genitor, ou alguma relação institucional que a criança frequente, enfim, todos os ambientes dessa criança têm que ser seguros, e infelizmente, quando a gente fala ali até 6 anos, a criança ela não consegue identificar, né, o quão seguro é e que os seus direitos estão sendo violados. Então, a gente precisa, como pessoas, né, cidadãos, a gente precisa resguardar isso. A notificação e intervenção precoce, ou seja, entender que a ficha de notificação é um instrumento de cuidado, que ela vem para nos auxiliar, ou seja, para que outros casos não aconteçam em determinado local. Pensar, então, em legislação e políticas públicas através de números, através da sensibilização dos profissionais, para que a gente notifique mais, através disso a gente consiga colocar a nossa força de trabalho naquilo que realmente está acontecendo. A importância do trabalho intersetorial, já falei algumas vezes, a saúde, a educação, a assistência social, justiça, enfim, desde o meu núcleo financeiro, né, da minha secretaria, Secretaria de Transporte, Secretaria Urbana, Secretaria Financeira, de Trabalho, enfim, do meu município, todos têm que estar trabalhando como articuladores quando a gente fala de violência, né? Campanhas de conscientização pública, esse momento de espaço que a gente está tendo aqui hoje, ele, embora seja voltado para profissionais de saúde, ele funciona como, todos que vão sair daqui como multiplicadores, então se a gente conseguir plantar uma sementinha em cada um dos profissionais que estão aqui hoje, no intuito deles atuarem nos seus cenários, né, e prestarem essa continuidade do que a gente está falando hoje, a gente já está falando em prevenção de violência na primeira infância, né? E o envolvimento comunitário, acho que quando a gente fala em comunidade, a gente fala em pessoas que frequentam e estão no mesmo ambiente, então a gente precisa que essas pessoas elas falem de comum acordo para que a gente consiga garantir a prevenção da violência. Opa! E aqui eu trouxe para vocês, né, como que a vigilância epidemiológica atua como uma coleta e análise de dados, tem um poder de resposta institucional e fortalece as políticas de prevenção. Então, aqui a gente tem a vigilância epidemiológica, eu estou conhecendo o cenário, eu sei o que está acontecendo, eu detecto aquilo precocemente, ou seja, eu consigo pensar em prevenção. Quando eu consigo pensar em prevenção, eu consigo pensar em ações. O que eu posso estar fazendo para que esses eventos eles não voltem a acontecer? Então, esse é o nosso intuito como vigilância epidemiológica, né? Entender o que está acontecendo com aquela criança, qual a violência está acontecendo, aonde ela está acontecendo, como ela está acontecendo, e através disso a gente tem o conhecimento, e através disso a gente consegue prevenir através de ações. E quando a gente não notifica, e quando a gente não comunica, né, o que está acontecendo, é isso aqui que acontece, né? A gente tem os casos de subnotificação, ou seja, a gente tem aqui um iceberg, velho conhecido, né? E aí os casos, pode ser que nem seja negligência, como eu falei anteriormente, aqui em Florianópolis, na primeira infância, mas quando eu não notifico, eles estão aqui mascarados. E aí é mais difícil ainda quando a gente trabalha em primeira infância, porque nós temos inúmeras dificuldades de conhecer os casos de violência, né, de identificar, porque as crianças muitas vezes elas não conseguem exteriorizar. E se eu não tenho um profissional sensível para reconhecer essa violência, se torna mais difícil ainda. E aí acontecem os casos de subnotificação. Além daqueles profissionais que não notificam, tem os casos que não conseguem identificar que a violência está acontecendo. Só a nível de curiosidade, na semana passada nós estávamos no município de Ipuaçu fazendo uma capacitação, né, em relação à notificação de violência, e um médico no final da nossa palestra veio conversar conosco e falou de uma situação que aconteceu com ele, que ele identificou numa menina de 9 meses, que os pais eram separados, ela passava alguns momentos com o pai e com a mãe,
E lá nesse momento, quando ele foi fazer o exame clínico, né, do exame físico dela, a menina chorava, assim, quando ele chegava perto. Ele disse que aquilo ali já acendeu uma luzinha nele. E aí, quando ele foi fazer o exame físico, ele viu a genitália dessa menina hiperemiada, com um aspecto diferente. Ele fez a ficha de notificação da violência e acionou, né, os órgãos, conselho, enfim, e essa menina foi para outra cidade na polícia científica que foi fazer o exame, né, o corpo de delito. E aí foi averiguado nesse exame que, na verdade, ela passou por 2 médicos diferentes que não conseguiram constatar a violência, mas depois, né, eles conseguiram que, na verdade, essa criança, esse bebê, tinha uma má formação congênita. Então, ela tinha uma má formação que fazia essa genitália. E ele falou assim, naquele momento ali, os pais, né, ficaram ansiosos, se passou alguma coisa, os avós ficaram ansiosos, enfim. Mas, claro, o olhar atento dele da violência fez ele descobrir, né, que essa criança tinha uma má formação, embora essa ficha de notificação ela vai continuar, né? Porque a gente não tem um caráter investigativo na ficha de notificação de violência. Ele fez o papel dele como um agente, né? Um agente que presta um cuidado identificando e reconhecendo a violência. Era uma má formação que teve que passar por 2 outros médicos para identificar, mas ele conseguiu, através das dificuldades, enfim, reconhecer a violência que estava acontecendo com aquela criança. Então a gente não pode desprezar nenhum sinal que a gente vê, né? Esse não era um caso de violência, mas poderia ter sido. E quantos outros estão passando e a gente não está notificando, né? E não está colocando essa pessoa numa linha de cuidado, não está pensando em políticas públicas para essa criança. E essa é uma breve introdução, e agora eu vou falar um pouquinho do panorama das violências aqui, então, na primeira infância no estado de Santa Catarina. Então, aqui, nos últimos 3 anos, né, de janeiro de 2021 a dezembro de 2023, segundo o nosso banco de dados do Sinan, né, nós tivemos 7.516 casos de violência na primeira infância aqui no estado de Santa Catarina. Nos últimos 3 anos, né, se a gente considerar que a gente aí, em 2021, alguns serviços ainda estavam fechados, a gente teve aí o fim, né, do período pandêmico, a gente está acontecendo aí, um número bem elevado, porém, esse número não chega a 60% do que acontece, de fato, com as crianças. Quando a gente fala em violência, a gente acredita que há uma subnotificação até de 60%. Então, esse número é muito maior do que a gente está conseguindo identificar hoje. Quando a gente fala em taxa, ou seja, nós pegamos ali esse número de casos de violência, dividimos pela população nessa faixa etária, a gente teve uma taxa de 428 a cada 100 mil habitantes nessa faixa etária, tá? É um número extremamente alto quando a gente fala de violência. Aí, falando um pouquinho sobre sexo, né? As meninas têm uma taxa, né? As meninas sofrem um pouco mais em relação à violência, então a gente tem uma taxa aí de 456 a cada 100 mil habitantes. Os meninos, a gente tem uma taxa de 401, então as meninas a gente teve um pouco mais, né? Isso se mostra em números em frequência, em números absolutos, quanto em taxa. E ele tem o mesmo, independente do sexo, ela tem o mesmo padrão. Quanto menor a faixa etária, mais a criança está sofrendo violência. Então, na faixa etária de menores de 1 ano, a gente teve ali em torno de 2.500 crianças sofrendo a faixa etária, sofrendo a violência. E conforme ela foi crescendo, esse número ele foi diminuindo, tá? Então, proporcional à idade. Então, eu estou diminuindo, ela diminui conforme a minha faixa etária aumenta. Aqui nós trouxemos o panorama das violências de acordo com a região de saúde. Novamente, né, a gente colocou aqui número e taxa. Então, colocamos deixa eu só colocar aqui um pouquinho mais para o lado para vocês identificarem melhor. Então, aqui nós dividimos pelas violências que mais acontecem. Então, aqui no estado de Santa Catarina, as violências que mais acontecem é violência física, psicológica, sexual, negligência. Colocamos outras porque algumas não se encaixam em nenhuma delas, então a gente colocou todas elas no mesmo banco. E aqui o que a gente pode ver? Algumas regiões, né, chamam a nossa atenção. Claro que
pela sensibilização dos profissionais e pelo número de violências que acontecem, ou seja, os profissionais eles estão sensíveis e estão notificando o maior número de violências que estão acontecendo. Isso não é ruim, isso está mostrando que é de fato a realidade. Então a gente tem que pensar, olhar para esses números, pensando com o que a gente pode estar executando nesses locais. Então aqui a gente teve, quando a gente fala em violência física, né, a região do Alto Uruguai Catarinense, a gente teve a maior taxa, ou seja, 67 a cada 100 mil habitantes nessa faixa etária. Depois nós tivemos a região do Alto Vale do Itajaí, com 62 a cada 100 mil, e depois a Extremo Oeste, com 51,8 em violência física. A violência psicológica, eu coloquei aqui, apesar que eu entendo que toda violência, né, já psicologicamente a pessoa já está, já sofreu essa violência, né, que é impossível tu não sofrer, tu sofrer uma violência física, tu sofrer uma violência sexual e tu não estar psicologicamente com sequelas, né, mas aqui tem a violência psicológica como a única violência que aconteceu com essa pessoa. Então a gente tem o Extremo Oeste, novamente, a gente tem aqui o Alto Uruguai Catarinense e depois Laguna. Depois a gente chega na violência sexual, que é a violência que nos chama bastante atenção, porque quando uma criança, principalmente quando a gente fala ali de menores de 6 anos, para ela entender o que está acontecendo, ela precisa que outra pessoa, né, um cuidador, a leve para um serviço de saúde. Uma criança de 2 anos não consegue identificar uma violência sexual, uma criança de 1 ano não consegue identificar. Ela vai procurar o serviço de saúde quando é algo agudo, quando é algo que ela, de fato, ela necessite de atendimento médico. Então, isso aqui é um grande alerta, né? O comportamento que as crianças estão tendo é um grande alerta para a gente atuar com a educação. Fica aqui sempre algo que a gente tem que prestar muita atenção no exame clínico que está sendo realizado. Então, aqui, a região que mais aconteceu é a Grande Florianópolis. Claro que aqui na Grande Florianópolis nós temos uma rede, né, que é a Raives, que é uma rede voltada à violência sexual. Nós temos o Hospital Infantil, o Hospital Regional, que eles atendem com profissionais com um olhar direcionado para isso. Nós temos a Polícia Científica, que atua diretamente. Temos agora recentemente o Espaço Acolher também, que iniciou o seu trabalho voltado para a violência. Então aqui a gente tem uma sensibilização maior na Grande Florianópolis. Além disso, aqui no Médio Vale do Itajaí, a gente tem a Hypes, né, que acontece, que também é similar à Raives, que é uma rede articulada, intersetorial, com vários articuladores. Então, isso faz com que as pessoas sejam mais sensíveis e notifiquem mais. Então, isso faz com que os casos de violência sexuais sejam identificados mais. Não é que eles não aconteçam nos outros locais, eles acontecem e pode ser que aconteçam em maior número, mas, infelizmente, os profissionais não estão tão sensíveis à notificação. Depois disso, a gente tem a região oeste e depois, quando a gente compara aqui com o estado de Santa Catarina, a gente tem 69 a cada 100 mil habitantes. Depois disso, o que chama muita atenção, né, é os casos de negligência. Obviamente, negligência de 0 a 4 anos é a faixa etária que mais acontece, depois vai diminuindo, começa a aumentar a sexual e depois vem a física, né? Esse geralmente é o comportamento quando a gente fala aí da violência. Então, quando a gente fala no estado, a gente tem na região Nordeste o maior número de negligência, então a gente tem 1.343 a cada 100 mil crianças nessa faixa etária, seguido da região carbonífera. Esses dois locais, eles atuam fortemente. A região da carbonífera, eles têm um núcleo de ambulatório, né, que fica dentro da universidade, que eles fazem bastante trabalhos voltados à violência, então isso colabora com que os profissionais estejam mais sensíveis. A região Nordeste, da mesma forma, eles têm um núcleo que eles fazem várias capacitações e treinamentos, então os profissionais estão com um olhar mais sensível ao que está acontecendo. Foz do Rio e Itajaí, depois com 588. Novamente, eu chamo a atenção, né? Quando a gente fala em negligência, não é só a negligência quando eu entendo por negligência, mas a gente entende que tem pessoas que têm maior vulnerabilidade, isso entra também situação de pobreza, pessoas que têm comportamento negligentes, que devem ser, né? Porque elas não entendem que aquilo ali deveria ser prestado cuidado. Então, esses comportamentos negligentes também devem ser evidenciados na atenção primária desde aí do pré-natal, né? A importância do pré-natal é estabelecer esse vínculo com a mãe, com o pai, com o cuidador, para que esses casos negligentes não aconteçam. E, novamente, se eles acontecem, é porque precisaram de atendimento médico em algum momento. E aí houve essa notificação, porque uma criança de 1 ano, ela não consegue entender o que é negligência, ela só vai para um serviço de saúde quando ela
quando alguém a leva para o serviço de saúde, identifica que essa falta de cuidado está acontecendo. Então, esse é o cenário. Depois, eu acho que a apresentação vai ficar gravada para vocês darem uma olhada também. Todos esses dados são da nossa base de dados do Sinan, tá? A população foi a data estimada, então, a população estimada do DataSUS. Aqui um pouquinho sobre a taxa de incidência, quando a gente fala... Deixa eu aproximar aqui para vocês darem uma olhada. Quando a gente fala por tipo de violência, então a gente tem uma taxa que a negligência, quando a gente compara, né, todas as regiões a nível em Santa Catarina, a nível do estado, a gente consegue ver que a negligência, ela chega a 323 a cada 100 mil habitantes, então é a violência que mais está acontecendo, né? Seguido da violência sexual, 69 a cada 100 mil habitantes, que essa aqui deixa sequelas, né, para a criança durante toda a sua vida. É importante a gente prestar atenção que não são só meninas que estão sofrendo essa violência sexual, os meninos também estão sofrendo. Quando a gente publicou o nosso infográfico, a gente trouxe esses números do que estava acontecendo. Então, todos os anos a gente publica no mês de maio infográficos e boletins epidemiológicos com os dados da violência sexual em crianças e adolescentes. Então, depois da violência sexual, tem a violência física, com 35 a cada 100 mil habitantes, e depois a psicológica, com 11 a cada 100 mil habitantes, e depois outros tipos de violência. Quando a gente fala o vínculo, né, do agressor, da pessoa que pratica a violência contra a criança, então a gente pode ver que as mães, que são as principais, né, pais e mães são os principais responsáveis por prestar o cuidado da criança. A gente vê aqui que as mães estão em primeiro lugar quando a gente fala de um percentual de todas as violências que aconteceram, de todos os agressores. As mães chegam a 72% do que aconteceu com essas crianças dos agressores, seguido dos pais, com 50%, depois amigos e conhecidos. Então, a gente consegue ver um número extremamente alto, né? Aqui, por que a gente consegue, se vocês verem, vai dar mais, né? De 100%, é porque a gente consegue colocar pai e mãe, por exemplo, quando a gente coloca uma negligência, a gente consegue colocar mais de um tipo de agressor numa mesma ficha de notificação, tá? Mas as mães continuam sendo as que mais agridem, enfim, que negligenciam. Isso vai de acordo, né, e corrobora bastante com a questão da negligência, porque a mãe é apontada sempre como a principal, né, prestadora de cuidado de uma criança. Depois disso, a gente sempre gosta de colocar as repetições. Ou seja, quando a gente fala em repetição, a gente está falando da prestação, a gente está falando que a gente não conseguiu tirar aquela criança, aquela pessoa, né, do ciclo da violência. Nós não conseguimos interromper aquela violência que está acontecendo. Ou seja, a pessoa procurou mais de uma vez o serviço de saúde com uma violência, né, com um caso de violência. Então, aqui a gente tem, novamente, proporção, né, das violências que aconteceram. Então, a gente tem aqui na Grande Florianópolis, na região da Grande Florianópolis, 24% de repetições, ou seja, essa violência aconteceu mais de uma vez com aquela criança, tá? Seguido do Foz do Rio Itajaí, depois Médio Vale do Itajaí, depois Nordeste Carbonífera. Depois a gente pode ver aqui as outras regiões. Não é que isso não aconteça. Às vezes as pessoas também não estão capacitadas para preencher a ficha de notificação, por isso nós insistimos e estamos numa força de trabalho, no maior número de capacitações. A gente faz capacitações, inclusive temos até aqui na própria plataforma do Telesaúde sobre como preencher a ficha de notificação, identificando os principais itens obrigatórios para essa ficha de notificação, para que cada vez mais as pessoas entendam a ficha de notificação como um instrumento, identifiquem a ficha de notificação como algo para articular a violência, né? Atuar como uma prevenção. Então, acho que a gente está indo aí para o finalmente da nossa apresentação, e aí, com esses dados, né, e é isso que a gente espera como vigilância epidemiológica, com esses dados, a gente entender que os dados, eles sirvam, né, para nós pensarmos em políticas, em articulações, em estruturas, em treinamento e capacitações para profissionais, que a gente identifique, né, a nossa atenção básica, a unidade básica de saúde, como uma peça-chave, que é aquele que é o articulador da rede, né? O paciente, a pessoa, ela pertence à atenção primária, então ela pode circular em
todo o âmbito de todo o SUS. Ela pode ir para um hospital, para uma UPA, ela pode ir para um CAPS, ela pode ir para um CEL, Centro de Especialidades Odontológicas, ela pode frequentar toda uma rede, mas ela pertence à unidade de saúde. Por quê? Porque é quem está no território, é quem conhece a família, é quem consegue mobilizar a comunidade, é quem consegue acompanhar o caso. E a unidade de saúde tem uma peça fundamental. A unidade de saúde tem os agentes comunitários, que funcionam como elo, né, entre a comunidade e o serviço de saúde. E ele é, de fato, um articulador. Mas a gente não pode deixar a atenção primária só como o único responsável dessa articulação. A gente precisa que haja uma rede articulada, intersetorial, com um olhar, né, um foco para o mesmo problema. Porque, embora a violência ela aconteça em um cenário, ela é intersetorial. A gente precisa de todos os articuladores. E entender que, principalmente na primeira infância, até 6 anos, a criança não tem o seu amadurecimento, né, em questões afetivas, em questões sociais, que é o momento que ela está do amadurecimento de várias áreas fundamentais do seu cérebro e cognitivo, e nós entendermos que se a gente conseguir prestar o cuidado para ela, estabelecer vínculos, estabelecer laços afetivos, conseguir colocar o cuidador como principal cuidador e não como principal violador, essa é uma peça-chave. Então, é um grande desafio que a gente tem como vigilância epidemiológica, como atenção primária, como nível terciário, enfim, a gente conseguir prevenir, identificar e tratar esses casos de violência que acontecem no nosso território. Então, aqui fica, né, stop, que a gente consiga olhar como para essas crianças não como mais um caso de violência que está acontecendo, mas mais uma vida e mais uma criança que não vire uma estatística igual aquelas 2.555 crianças viraram, infelizmente, no ano de 2021 aqui no Brasil. Aqui ficaram algumas referências minhas. Fica aqui mais uma vez o meu agradecimento ao convite da atenção primária de estarmos falando, de poder expor um pouco dos números, né, de como está a violência na primeira infância aqui no estado de Santa Catarina. Infelizmente, o Dia das Crianças, ele foi com muito mais a conotação dele, né, ele foi criado como uma forma de nós resguardarmos essas crianças e prestarmos um atendimento e um cuidado para essas crianças. Claro que teve algo muito mais também comercial envolvido nisso, mas a gente ter esse momento pensando como a prevenção da violência na infância é de grande valia. Estou sempre à disposição, que vocês quiserem que eu fale sobre números, o papel da vigilância epidemiológica, estou à disposição. Obrigada, acho que as palavras, as perguntas, enfim, ficam mais para o final. Acho que eu fiz no meu tempo certinho, né, Roberta? Perfeito, Monique, muito obrigada. A gente vai deixar seus comentários, perguntas para o final. Já vi que já tem gente participando ali no chat, mas aí a gente deixa para discutir as duas palestras junto, tá? Mas, enfim, interessantíssima a tua fala e necessária. Eu quero chamar agora a nossa segunda palestrante, a Vanessa, e vou passar a palavra para a Vanessa, tá? Que também vai ter ali 45 minutos para exposição. E aí, se tiver alguma necessidade, faltando 5 minutos, eu já chamo ela. Perfeito? Aí agora acho que a gente fecha as nossas câmeras, eu passo a palavra para a Vanessa. Vanessa, a palavra é sua. Tá, boa tarde, me ouvem bem? Perfeitamente. Tá já. Eu sou médica pediatra e atuo em 2 hospitais públicos aqui de Florianópolis, o Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina e o Hospital Infantil Joana de Guzmão, que é vinculado à SES. E há 12 anos eu estudo e trabalho na assistência o fenômeno da violência e principalmente da violência sexual. Então, eu fiz a minha formação de mestrado e de doutorado estudando a violência e saúde, e mais precisamente a violência sexual contra crianças e os adolescentes. Então, eu agradeço o convite para essa fala e principalmente a sensibilidade a essa temática, que às vezes ela é bastante
desgostosa, é muito difícil a gente ouvir que falhou nos cuidados, né, nos cuidados à criança, ao adolescente. E quando a violência acontece é porque nós falhamos. E falar sobre isso é difícil. Então, parabenizo a comissão organizadora e pelo convite. E então, nesse período agora, a gente vai conversar um pouquinho. O que a Monique já abordou muito bem, eu vou falar de uma forma mais rápida. E quando me pediram, eu vou ser bem sincera, para falar na prevenção, o papel da prevenção, eu confesso que eu quis mudar o título, porque habitualmente nós estamos apagando incêndio e não prevenindo incêndio. Então, a minha fala eu vou pautar em algumas questões que a Monique listou muito bem sobre de como a atenção primária pode prevenir, certo? E é bom ver que tem bastante gente, tinha 62, agora caiu para 60, mas façam as suas perguntas, foi nos orientado que a gente deve instigar o público que está participando a fazer as questões e depois a gente vai tentar responder. Foi criada em 2007 essa lei que institui a Semana Nacional de Prevenção da Violência na Primeira Infância, que objetiva conscientizar a população sobre a importância do período na formação de um cidadão que seja mais voltado para a convivência social e para a cultura da paz. E a gente sabe que nessa primeira infância, a Monique pautou isso também muito bem, há um crescimento cerebral muito grande. 75% do nosso volume cerebral, ele cresce nos 2 primeiros anos de vida. Há uma rápida, um desenvolvimento neuronal muito rápido e intenso. E todos os agravos que acontecem nesse cérebro em formação, eles vão ser nocivos a curto e médio prazo para essa criança que está em formação, né? Todo o seu desenvolvimento das suas habilidades físicas, cognitivas, socioemocionais, que garantam uma saúde adequada, podem ser abaladas por agravos nessa primeira infância. E assim, o que a gente, quanto à atenção primária, deve identificar? Fatores de proteção e fatores de risco. Né? E os fatores também foram bem listados ali, como famílias monoparentais, histórico no meu território de violência, uso e abuso de drogas lícitas, ilícitas. Então, todas essas são fatores que na atenção primária a gente tem que fazer uma busca para prevenir a possível violência contra essa criança. Então, nesse período de tempo, eu vou falar um pouco das tipologias, contextualizar a questão de prevalência, do que tem de legislação mais nova e os muitos desafios que nós da saúde temos em relação à violência na infância. Então, como já foi colocado, a definição de maus tratos, e elas impactam sobremaneira a vida dessa criança. Ela pode causar danos a curto, médio e longo prazo, e essa criança vai ser um usuário do sistema de saúde em questões de saúde mental, principalmente, porque os impactos psicológicos são muito grandes de todos os tipos de violência. E as 4 violências mais prevalentes, né, mais frequentes, são a violência física, sexual, psicológica e negligência. Eu acredito que sempre que tem uma violência física, a psicológica está atrelada, a sexual tem a psicológica atrelada e a negligência, porque permitiu que tudo isso acontecesse. Mas a gente também tem cyberbullying, violência, Munchausen por procuração, temos a violência patrimonial, que a criança também pode ser sujeita, e a violência institucional, que eu também vou pautar na minha fala.
Esse é um material que é muito interessante, do Inspire, que é uma... ele é elaborado pela OPAS, OMS, Unicef, alguns órgãos que falam da prevenção da violência. E aqui ele coloca por faixa etária. Então, maus tratos, a violência no geral, perpetra a criança em toda a sua faixa etária, toda a sua infância. O bullying, violência juvenil, a violência por parceiro íntimo, assexual, qualquer idade, emocional, psicológica, né, ou ser testemunha, também. Esse é um material que também é bem interessante, é muito didático, é uma parceria do Conselho Federal de Medicina com a Sociedade Paulista de Pediatria, em que ele coloca os tipos e as formas de violência. Eu sempre coloco, se eu não sei o que eu estou procurando, quando eu encontrar, eu não vou saber identificar. Então, é importante a gente saber os tipos de violência para poder identificar e tomar uma ação, fazer uma ação que minimamente seria notificar. E a notificação, a gente lembra que não é só uma função do médico, é de todos nós, enquanto cidadãos e profissionais da saúde, para qualquer profissional, ela deve ser realizada por qualquer profissional. Aí, não contente com o que eu havia encontrado, eu tentei fazer uma busca muito rápida na literatura, eu vou tentar aumentar aqui, na questão violência, um buscador acadêmico, violência infantil e APS. E o que aparece? O que a gente está cansado de saber. Prevenção não existe, existe enfrentamento, identificação, mas nada relacionada à prevenção. Tá? Identificação. E aí eu fui para dois artigos que eram os mais citados, eu li alguns e achei esses mais interessantes, e eles colocam algumas questões bem interessantes. Que está aqui. Então, que a APS tem um papel fundamental na identificação dos casos de violência por meio de uma equipe multidisciplinar, ninguém sozinho dá conta, atuando de forma conjunta para trazer o melhor conforto e desenvolvimento físico e emocional para a criança e o adolescente. Então, a atenção primária de saúde, que essa é o primeiro acesso no sistema de saúde do indivíduo, do usuário, né, que tem que fazer as ações de âmbito individual e coletivo, destinadas a uma população, a um grupo. Então, esse grupo pode ser a família, né, objetivando o cuidado dessa família. E esse outro trabalho, as referências todas estão no fim da apresentação, também muito interessante. Ele faz um relato de experiência, tá? Aqui. Violência contra crianças na atenção primária à saúde, uma proposta de matriciamento. E o que eles identificaram? Que os profissionais, eles precisam de mais capacitação, que eles se sentem desamparados em relação à temática, que pouco se aborda, né? Elas têm dificuldade em lidar com a temática da violência, tá? Então tem muitos desafios, eles precisam de mais capacitação em relação ao treinamento, né? E a valorização da notificação, tá? E sugerem que, como foi feito nesse artigo que foi relatado, essa estratégia de oficinas como uma ferramenta de capacitação. Então, a mídia já coloca muito sobre a questão da violência contra a criança. Desculpa que eu fui passar aqui e troquei o botão. Então, alta prevalência, a gente sabe que existe muita subnotificação,
A Monique comentou que alguns países não notificam, não têm o hábito de notificar. Então, levantamento do Disque 100 do período de 2020 a 2023, né, 1.500.000 denúncias e 37% delas correspondiam a crianças e adolescentes. E 9 em cada 10 violações não era a primeira vez que aconteceu, era uma violência de repetição. E aqui, então, sempre a negligência como grande violência notificada, casa da vítima, né? Então, diferente de nós adultos, quem perpetra a violência contra a criança e o adolescente é do seu convívio familiar, e hoje a gente sabe que nós temos novas formações de família, né? E tem os seus, os teus, os meus, os nossos, e o convívio da criança, e que quem deveria estar protegendo é que perpetra a violência. E como a Monique já colocou nos dados também, quando se faz um levantamento, quem que é apontado como maior perpetrador de violência é a mãe. Então, não é que a mãe ela é pior do que o pai, do que o padrasto. É porque hoje em dia muitas famílias são monoparentais. É a mãe que fica responsável por essa família, por educar, por criar, pelo sustento. E existe um padrão geracional de educar pela violência física, né? Então, assim, a surra, a palmada, o castigo. Essa criança fica sob os cuidados da mãe, que tem que educá-la, e acaba abrindo mão desse tipo de forma de educar, porque aprendeu assim, porque foi educada assim. Mas se sabe que quando a violência física ela incorre maior danos à criança ou adolescente, geralmente ela é perpetrada pelo pai, pelo padrasto. Por quê? Porque precisa de uma violência, de uma força física que a mãe não tem. Olha, eu estou vendo já mãos levantadas, eu vi que alguém tinha feito um comentário antes de que a gente tem que olhar com bastante cuidado essa questão da mãe ser a perpetradora da violência, e acho que depois a gente pode conversar, não vou interromper agora, mas essa questão a gente vê na prática clínica. Quando a violência incorre em fraturas, exige mais força, é realmente o pai, o padrasto, e habitualmente muito não se notifica também, né? A gente sabe que violência física ela é 75 vezes menos notificada, e a violência sexual 30 vezes menos notificada do que realmente acontece. Então, esse é o boletim Barriga Verde nosso, com dados de 2011 a 2020, nos casos de violência, e eu não vou passar porque a Monique trouxe os dados mais recentes para a gente. E o que aconteceu por ocasião da pandemia? Esse foi um estudo que nós fizemos. E a gente se espantou um pouco porque a violência por ocasião da pandemia diminuiu. Opa, em Santa Catarina. Né? Então, o que aconteceu? Num período em que estar isolado era a única proteção que se tinha quando não se tinha vacina para não contrair o coronavírus, muitas pessoas ficaram isoladas dentro de casa, né? Deveríamos ficar isolados, mas para algumas populações, como crianças, adolescentes e mulheres, elas ficaram em contato com seu agressor. Então era um grande paradoxo. Eu tinha que ficar dentro de casa para não contrair o coronavírus, mas a casa, para as vítimas de violência, para as pessoas em situação de violência, não era o local mais seguro. Mas nessa época nós não tínhamos escolas abertas, creches, centros comunitários, projetos sociais, igrejas, enfim, aonde essa pessoa poderia buscar ajuda, onde essa criança passava muito tempo. Ela acabou ficando em casa num ambiente completamente estressor. E, obviamente, a violência aconteceu.
porém, o pedido de ajuda não chegou, a notificação não foi feita, muitos profissionais de saúde foram alocados de volta ao setor de emergência. Eu, por exemplo, estava 10 anos afastada de emergência, voltei pontualmente a trabalhar na emergência. Então, a saúde, o olhar da saúde ficou muito voltado para o Covid, para o problema da pandemia e a violência, os profissionais desviados, as notificações não chegaram, né? E nessa época aqui, dos 295 municípios do estado, na época, só 136 haviam comunicado, enviado os seus dados, né? Então, tem toda essa justificativa para essa diminuição no número das violências. E aqui também, desse material do Inspire, que é bem interessante, ele coloca nessa mandala as consequências para a vida desse ser humano. Então, a violência, quanto mais cedo ela inicia, e quanto mais tempo ela dura, mais impacto na vida futura desse ser humano ela vai ter. Então, problemas de saúde mental, isso nós vemos bastante na prática, depressão, ansiedade, suicídio. 3 de cada 5 adolescentes que tentam suicídio têm um histórico de sofrer violência sexual. Agressividade, o transtorno do estresse pós-traumáticos, lesões traumáticas, fraturas, lesões cerebrais, queimaduras, né? Então, todas essas bolinhas em preto são efeitos diretos e essas em branco, efeitos indiretos, né? As doenças não transmissíveis. Então, num futuro, uma pessoa que tem um histórico de ter sofrido violência na sua infância, incorre em maior chance de ter câncer, diabetes, cardiopatia, AVC, doença pulmonar crônica, consumo abusivo de álcool, drogas, obesidade, sedentarismo, doenças transmissíveis e comportamento de risco. Então, consumo abusivo de álcool e outras drogas, infecção pelo HIV, práticas sexuais inseguras, infecções sexualmente transmissíveis, múltiplos parceiros sexuais, saúde materno-infantil, né? A gravidez na adolescência e todo o risco que existe associado a essa gravidez, então morte, inclusive, fetal, complicações da gravidez. E, como já foi falado, também a saúde, nós da saúde, somos uma porta de entrada para esse cuidado. Porque criança e adolescente, isso é bastante importante, vítimas de violência tem que ser notificado e um boletim de ocorrência tem que ser realizado. Nós temos que saber orientar sobre isso. E essa notificação, ela tem que ir, ela é imediata, então, até 24 horas para a Secretaria Municipal de Saúde e para um órgão de proteção à criança e ao adolescente, quer seja Conselho Tutelar, quer seja Ministério Público. Aqui está a nossa notificação, né? E como já foi falado, assim, é um instrumento que ele é bem exaustivo, são 10 blocos, 64 campos, a versão é de 2015, ela é bastante engessada, mas é o instrumento que nós temos, ela tira a violência da invisibilidade à medida que eu tenho números, e esses números me suportam para exigir políticas públicas com relação a essa temática da violência, e ela protege. A hora que eu notifico, mesmo que essa pessoa se evada da nossa unidade de saúde, eu sei o endereço dela e a gente pode fazer e deve fazer a busca ativa, né? Muitas vezes na emergência, a criança vem para uma queixa de infecção urinária, por exemplo, é a hora que se vai palpar o abdômen, fazer, né, o exame físico, a criança, tia, não vai mexer na minha pepeca como o tio mexe, né? Se opa, sinaliza e a gente amplia a anamnese e a hora que se começa a tomar algumas medidas e fazer a notificação, essa mãe, por exemplo, pode se evadir, ou quem traz a criança se evade. Eu notifiquei, eu faço a busca ativa, tá? Pode-se fazer a busca ativa.
E aqui no campo que especifica a violência, são vários tipos, né? Para cada agravo, uma notificação. E outras, se eu não notifico, eu não vou saber. Mas se eu notifico e faço uma contrarreferência, por exemplo, para o centro de referência, porque aqui em Florianópolis nós temos um centro de referência da violência sexual e nós temos um protocolo para o atendimento das 72 horas. Se eu contrarreferencio e na minha contrarreferência eu não digo, eu não especifico que eu já fiz essa notificação ela vai ser preenchida de novo. Vocês imaginem, leva quase 1 hora para preencher adequadamente, e essa pessoa que está ali, trazendo a sua filha, o seu filho, enfim, a criança que está sob os seus cuidados, tem que repetir tudo de novo. E a criança muitas vezes está junto, o setor de emergência não é o local mais adequado para esse tipo de atendimento, mas no momento é o que a gente tem aqui. Por exemplo, eu estou no hospital infantil nesse momento, e ela revive tudo aquilo. Então, se eu encaminho, se eu faço uma contrarreferência, quer seja por telefone, quer seja escrita, e não digo que eu já fiz essa notificação, ela vai ser refeita. E eu vou revitimizar. Isso é violência institucional, cabe muito bem aqui nos outros. Então, por favor, quem notifica e quem encaminha para outro serviço, coloque. Já realizado o SINAM, se possível, eu coloco o número. Pronto. A ficha e a informação tem que caminhar. Não a fala dessa família, dessa criança, desse adolescente se repetindo. Então, como é que eu posso prevenir? Essa é uma boa dica, não gerando uma outra violência, que é a violência institucional. Aqui são dados de um estudo que nós fizemos das notificações de violência sexual notificadas no hospital infantil no período de 2008 a 2014. Nós tivemos 489 notificações realizadas no hospital infantil, mas aqui eram os municípios de ocorrência. 60% delas ocorreram em Florianópolis, 16% em São José, 7 em Biguaçu, 5 em Palhoça, e nos demais estados, cidades do estado, também no Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná. Mas por que aconteceram aqui e só foram notificadas em Florianópolis? Então, muitas vezes o profissional desconhece a notificação, muitas vezes ele tem medo de sofrer retaliação, por isso a importância do sigilo e da confidencialidade dessa temática de violência, da violência sexual, quando dos nossos atendimentos. É muito importante a postura ética dos profissionais que estão atendendo. Outra questão, por vezes a família pode pedir, doutor, doutora, a minha filha está sofrendo essa violência, mas a senhora não conta nada, porque ali fora, na recepção, é a minha comadre e eu não quero que as pessoas saibam. Então, muitas vezes o profissional contra-referencia sem a notificação. Outras vezes o profissional não quer notificar porque ele tem medo de causar o que a gente chama efeito de duplo dano. Essa criança já sofreu uma violência e se eu notificar, ela pode ser retirada de casa. E outras vezes o profissional também acha que pode dar conta de tudo sozinho e não notifica. Se essa notificação não existe, essa engrenagem não é colocada para rodar. Então, eu gosto muito dessa figura do sistema de garantia de direitos. Então, são muitos órgãos que estão atrelados para trabalhar na questão da violência, da proteção da criança e do adolescente, mas se ela não chega, eu não consigo fazê-la movimentar. E a gente já falhou permitindo que a violência acontecesse. A gente não pode falhar de novo com essa criança, impedindo que ela receba a melhor ajuda possível.
Então, como já foi falado também, é obrigação notificar, tanto a gente incorre em problema civil, profissional, ético profissional, quanto civil, se a gente não notifica, né? Então, isso já é estabelecido na Constituição e também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente. Outras leis novas, né? A gente tem a lei do menino Bernardo, a lei da escuta. Então, mais do que perguntar, não é a lei da pergunta, é a lei da escuta. Mais do que perguntar, eu tenho que escutar. Eu, por exemplo, enquanto médica, eu preciso questionar aquela criança sobre a violência para saber se eu vou ou não, por exemplo, na violência sexual, se eu vou ou não prescrever profilaxia, se eu vou ou não solicitar exames. A assistente social, ela precisa saber como está a condição social, econômica dessa família, porque muitas vezes é o provedor da casa quem perpetra a violência. Então, como que está essa família? Né? Se essa criança está ou não sofrendo também uma violência patrimonial. Então, o meu questionamento enquanto profissional é para aquele fim específico, ok? Não é ficar perguntando porque a gente tem curiosidade. A curiosidade é inerente ao ser humano, mas nós temos que cuidar e respeitar a lei do Henri Borel, né, que responsabiliza também as pessoas que não denunciaram, que sabiam e não denunciaram. E agora também temos a lei que estabelece a proteção integral dos direitos da criança e do adolescente junto aos profissionais da educação. Eu sou muito fã dos professores, muitas vezes aquela criança e aquele adolescente, eles passam a maior parte do seu dia dentro da escola, dos projetos sociais, sob o olhar atento daquele professor. E eles se sentem, muitas vezes, seguros o bastante, o suficiente para conseguir revelar a violência que estão sofrendo. Mas nós temos muitos e muitos desafios pela frente. Não são poucos. Né? Identificar a violência. Né? Então, assim, muitas vezes eu tenho as queimaduras em luva. Né? Quem nunca queimou a mão, por exemplo, e tira rapidamente. Quando essa queimadura ela tem esse bordinho certo, é que essa criança foi colocada na água quente ou em algum outro objeto líquido quente e foi segurada. Né? Queimaduras por objetos específicos, como cigarro, marca de ferro, os hematomas. Né? Então, por exemplo, numa escola, numa creche, a pessoa que vai oferecer a merenda pode olhar no bracinho da criança marcas e que ela não sabe o que fazer, mas ela pode comunicar a coordenação. Então, um desafio aqui é um outro trabalho que a gente também publicou, feito também no Hospital Infantil, com as notificações de maus tratos, cujo desfecho foi fraturas. Tá? Então, nós tivemos o período de 2016 a 2020, 276 casos. Né? Obviamente, o espancamento, ele leva a maiores fraturas, mas acidentes de trânsito, mas como acidente de trânsito, maus tratos? Acidentes de trânsito em que não foram observadas as orientações de transporte seguro. Então, nós, na APS, enquanto profissionais da saúde, quando a gente faz a nossa consulta de puericultura, de prevenção, eu sempre digo que o principal é a prevenção de acidentes na primeira infância. Quando eu oriento aqueles pais, que muitas vezes são pais de primeira viagem, ou que desconhecem realmente as orientações adequadas, quando eu oriento sobre o transporte seguro, sobre a possibilidade de afogamento de piscina em piscina. Então, a orientação previne que uma violência aconteça. Então, o acidente de trânsito estava atrelado com negligência, choque elétrico, queda, e a violência física realmente ela se associou a um risco 5 vezes maior de ocasionar fratura. E esse também é um outro trabalho que nós fizemos também no Hospital Infantil, de intoxicações exógenas. E quais eram os fatores que se relacionavam à hospitalização. Mas, Vanessa, intoxicação exógena e violência, sim, negligência. A hora
quando eu dou uma dose inadequada ou deixo o meu remédio que eu uso, de uso contínuo, à disposição de uma criança, a hora em que eu troco os remédios, era um colírio e eu administro via oral, ou o contrário. Então, isso perpassa por negligência. Quando eu não oriento os pais que, porventura, usem cigarro ou maconha, a descartar adequadamente a xepa. Então, nós tivemos aqui drogas ilícitas, intoxicação por drogas ilícitas, e a maconha foi a mais prevalente. Criança cheirava a maconha? Não. A criança pequena, né? Ela está na fase oral, ela experimenta o mundo com a boca, ela levava a xepa do cigarro e engolia. Então, mais por ingestão. Tá? Então, a violência por negligência. E nós temos, né, a nossa violência sexual, né? Maio é mês alusivo, mas a gente precisa falar sobre isso e sobre todas as violências com mais frequência. Então, nós podemos ter, como é que eu identifico uma lesão, uma laceração anal assim, mas a maioria das vezes a nossa criança não apresenta nenhuma alteração física. Queda do rendimento escolar, uma regressão das habilidades que ela já tinha adquirido. Então, crianças que passam a ter encoprese, enurese, ou seja, elas fazem xixi e cocô na calcinha, na cuequinha. Queda de rendimento escolar, distúrbio do sono, muitas vezes está associado a um sofrimento emocional muito grande, não necessariamente só a violência sexual. A criança com cérebro em formação, ela precisa ter um estado de calma atenta para aprender. E crianças sob tensão, que vivem em ambientes violentos, elas não conseguem atingir esse estado de calma atenta porque elas estão hipervigilantes. E aí a gente tem que saber identificar também. Por isso, os fatores de risco têm que estar vistos. E aqui esse outro trabalho que nós fizemos sobre as notificações de violência sexual e as macro-regiões de saúde, em que nós vimos que as regiões que têm mais centro de referência, elas notificam mais. Tá? Também do período de 2009 a 2019. Então, urge que a gente faça, né? E a Monique e o pessoal da vigilância está de parabéns pelo movimento que tem feito em relação à capacitação de todo o Estado, e a gente precisa continuar com isso. E os nossos dados de Santa Catarina, esse foi também um estudo que a gente fez, em relação à qualidade do banco. Eu notifico, mas será que está ok? Então, quando nós avaliamos 3 competências do banco, de completude, consistência e não duplicidade, o Banco de Santa Catarina está muito bom. Tá? As duplicidades nesse período para a violência sexual não existiram. A consistência, que quer dizer assim, um menino pode estar gestante? Não, né? Então ele tem que ter consistência nos dados. Também está muito boa. E a completude, quer dizer, o número de campos preenchidos também está muito bom. E aqui relacionando o número de notificações, quando foi, né, obrigatório a notificação, e quando foram criados os centros de referência, em 2013. Então, nesse período, houve um aumento de mais de 600% no número de notificações. E 47% desse aumento se deveu ao aumento do número de centros de referência, com cadastro no CNES. Então, a gente precisa que os centros sejam cadastrados, mas que as capacitações continuem. Os outros 53%, a literatura coloca muito bem que se deve a questões de capacitação, de treinamento nas notificações, de ações da vigilância, né?
E aqui também, passando rapidamente, que foi falado, os autores da agressão, se nós falhamos nessa notificação, falhamos na identificação dessa violência, essa violência vai se repetir, né? E na violência sexual, nessa amostra das notificações de Santa Catarina, nesse período de 2009 a 2019, quem estava relacionado a perpetrar mais de uma vez a violência, pai, padrasto, irmão, tá? Mas isso também já foi falado anteriormente. Então, falando de Florianópolis, é fundamental que as violências elas sejam trabalhadas por equipes e que a gente tenha centro de referências. Então, os centros de referência para a violência sexual em Florianópolis são o Hospital Infantil, que atende meninas e meninos menores de 15 anos, o Hospital Universitário, que fica na Trindade, que atende mulheres e homens de qualquer idade e faz a interrupção legal da gestação, e a Maternidade Carmela Dutra, que atende as adolescentes, mulheres acima de 15 anos. E agora nós temos no novo Hospital Municipal o Espaço Acolher, que atende mulheres, crianças, adolescentes e pessoas trans. Então, o atendimento em rede das violências e principalmente da violência sexual é importante porque as pessoas elas têm que cumprir vários protocolos da saúde, da assistência, da justiça, e se não se concentra num lugar, ela vai fazer uma peregrinação em diferentes órgãos, preenchendo seus formulários, seus instrumentos de informação, que eles não se conversam, né? Então isso é uma grande violência institucional. Então, urge que os demais municípios, né, a gente sabe que Blumenau tem que outros municípios trabalhem em rede com essa temática. Não basta ter só o centro de referência. Os órgãos da rede têm que se comunicar e têm que formalizar essa existência de rede. Então, quando é que a gente tem que suspeitar de maus tratos, né? E sempre a criança mais nova, ela tem maior risco de sofrer a violência. Pais muito jovens, solteiros, pais não biológicos, infelizmente, né, a baixa educação, baixo nível de conhecimento, baixa renda, histórico de maus tratos, então isso é o padrão geracional da violência, que a Monique também comentou, isolamento social e aquelas histórias que são a história não bate com o exame físico, está tudo muito mal contado, a gente tem que suspeitar. Lembrar sempre que crianças e adolescentes são vítimas. Na questão da infância, habitualmente o autor da agressão é intrafamiliar. A agressão muitas vezes não deixa marca física comprobatória, né? Na experiência que a gente tem em relação à violência sexual, o exame de corpo de delito normal não afasta a violência. Carícia não deixa marca física que comprove num exame de corpo de delito. Né? Lembrando da lei da escuta, mais do que perguntar, eu tenho que ouvir e eu não tenho que julgar, independente se adolescente usa salto, batom vermelho, mini saia, não dá outro o direito de abusar dela. E sempre checar se essa família é ou não protetiva. Desafios ainda muitos nós temos, né? Nós não temos uma bola de cristal, nosso instrumento de trabalho no dia a dia, aqui nos ambulatórios, que a gente trabalha com a temática da violência, então a gente acredita na fala da criança e parabeniza aquele cuidador que a trouxe, que deu voz à sua fala. Minimamente, a gente sempre luta pelo acolhimento, né, que é uma diretriz da Política Nacional de Humanização. A gente pede que a questão da violência contra a criança, a violência sexual, seja sempre abordado para além do 18 de maio. Muitas vezes a gente não sabe se essa família está disputando a guarda dessa criança, se são casos de alienação parental. E eu sempre digo que não cabe a gente julgar isso, nós somos da saúde, a gente minimamente vai avaliar na forma da saúde essa criança.
Importante que a gente tenha acesso aos manuais, ao manual, por exemplo, esse do Ministério da Saúde, da linha de cuidado, que nós estamos atualizando agora, que está fazendo 10 anos, que as instituições tenham os seus fluxos acessíveis a quem está na ponta, de como proceder frente às questões de violência, né? Então, que tenha os procedimentos operacionais padrões, que a vigilância continue produzindo e publicitando os seus dados para que a gente saiba dos números, se assuste e tente mudar essa realidade, que essa temática seja abordada nas nossas universidades, nos nossos cursos de graduação, de pós-graduação, não só nas áreas da saúde, mas na área de direito, educação física, pedagogia. Lembrar que sozinho ninguém dá conta, né? Nós precisamos ter uma equipe, e essa equipe é cada um com as suas competências. Lembrar da lei da escuta, dos outros órgãos que existem, que podem nos ajudar, como é o NUAVIT, agora que mudou a sigla, mas que dá assessoria jurídica, e a gente pode informar a hora que eu dou uma informação adequada para aquele usuário, para aquela família que está em situação de violência, eu ajudo, não causo a violência institucional, ter protocolos estabelecidos e seguir em relação às profilaxias quando forem pertinentes, lembrar da Lei Geral de Proteção de Dados, então, como eu armazeno meu dado, como eu me comunico com outros setores, né? Idealmente, os encaminhamentos devem ser feitos por e-mails institucionais, ressalvando, né, com resguardo das informações de identificação desse paciente, ter lugares que sejam únicos para esse atendimento. Agora o espaço acolher, ele tende a esse diferencial, mas que nós tenhamos mais espaços a acolher no Estado. E já declarando que eu não tenho nenhum conflito de interesses, eu sempre falo dessa série, quem puder assistir é baseado em fatos reais, né? No mínimo o primeiro capítulo, que fala de como nós não devemos proceder frente a uma revelação de violência. Aqui também do manual Inspire, ele coloca as ações na prevenção do setor saúde, então, normas e valores para a saúde e mudança na adesão às normas sociais, programas de mobilização, em relação a pais, mães, cuidadores que recebem apoio, das visitas domiciliares por meio de grupos de comunidade, programas integrais, que mais a saúde, acompanhamento e apoio terapêutico. Então, esse material é realmente bastante interessante, tá? E já aponta, com base em estudos, o que deu certo, o que não deu certo e como a gente deveria agir. Então, voltando à nossa APS, mais iniciativas como essa agora, né, que a gente está tendo aqui, são importantes para qualificar as equipes, né? E viabilizar, eu acredito que os profissionais possam participar dessa atividade durante o seu período de trabalho também. Aqui a gente já tem tantos afazeres e ter que ainda, fora do seu período, num horário que deveria estar descansando, com a família, se capacitar, não. Então, promover capacitações e que eles sejam liberados durante o seu horário de atividade laboral para participar dessas capacitações. Então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de fala. Eu não sei, acho que agora as perguntas vão ser dirigidas e também tem as referências da minha apresentação. Perfeito, obrigada, Vanessa. Me escutas bem? Perfeito. Então, seguindo agora, né, com a nossa discussão, o pessoal está participando bastante aqui no chat e vou começar com os comentários ali. Eu não sei se o pessoal tem alguma dúvida, mas enquanto isso, eu vou dar um panorama para vocês sobre os comentários que a gente tem aqui no chat. A Lidiane comentou que, infelizmente, essa responsabilidade, na maioria das vezes, com as crianças, né, é atribuída às mães.
Então, isso ressalta que tem uma grande subnotificação quando diz respeito à negligência, né, pelo pai da criança também, sendo que a responsabilidade é de ambos. Eu não lembro, alguma de vocês colocou um panorama ali geral acho que foi a Monique que colocou as notificações, né? E que a maioria dos números, né, quem faz as agressões e quem faz a violência, pratica a violência contra a criança, é a mulher. E aí eu mesma fiquei, no momento que tu estava falando, eu fiquei me questionando, será mesmo que esse número é real ou é o que chega até os dados, né? Porque a gente sabe que existe também o medo, talvez, né, de notificar, todo um contexto, né, por trás dessas notificações. Então, fiquei também me perguntando disso, né? E aí a Sabrina comentou também que o sistema patriarcal é gestor de todo esse enredo, né? E que a violência contra a mulher ela está muito ligada a essa naturalização das violências contra a criança, onde as mulheres encontram-se desumanizadas, objetificadas, também subjugadas pela dominação machista. E a Paula comentou que, em relação a isso que a Sabrina coloca, ela fica pensando o quanto que prestar assistência adequada para as mulheres vítimas de violência seria uma ação de prevenção também à violência na primeira infância. E aí a Paula colocou fez esse comentário e a Sabrina comentou com a Paula que parece um tanto distante do que o imaginário social produz, incluindo nas ações profissionais, uma hipersensibilização com crianças versus a indiferença em relação a adolescentes e adultos. E aí ela comentou que na pesquisa de mestrado dela teve como objeto a história e a aplicabilidade do protocolo de atendimento a pessoas em situação de violência sexual dentro de uma realidade hospitalar. E ela entrevistou nessa pesquisa profissionais e esse abismo ficou muito nítido. E que daí ela complementa que essa hipersensibilização em relação à criança muitas vezes acaba por dificultar a atuação profissional. E aí falha na garantia do cuidado integral à criança. Porque jamais no sentido de negar o horror que se constitui a violência sexual contra a criança, mas que num sentido dos atravessamentos ali, do simbolismo que emergem, acabam paralisando os profissionais. E aí isso é um movimento demarcado de revolta contra as mães, como já tinham sido falado. E os profissionais acabam expressando não querer atender ou preferir não saber sobre essa violência praticada. E aí a Paula comentou também que como os profissionais de saúde na APS costumavam ouvir com frequência dos colegas, que ela como profissional de saúde na APS costumava ouvir com frequência dos colegas sobre a preocupação em denunciar para o CT por ter medo de quebrar o vínculo com a família e também perder o segmento ou também causar danos para a criança, como retirar da família, etc. E aí, gurias, eu coloco para vocês todos esses comentários e ressalto o quanto isso é complexo, né? Quando a gente fala de violência e a gente fala em violência contra a criança, mas a gente fala de abuso sexual, a gente fala também sobre a violência, o que é violência, né? Violência pode ser em palavras também, a maneira como essa criança é tratada, ou a negligência que é feita em relação a essa criança, a negligência do cuidado, e é uma bolha muito grande, né, do que é violência. E, enfim, eu queria que vocês discutissem um pouco conosco, assim, sobre essas colocações, para a gente fazer um pouco uma conversa, né, sobre esse assunto.
Roberta, só complementando então ali a questão das mães, né? É que muitas vezes as famílias são monoparental mesmo, né? A mãe é a única cuidadora, né? E muitas vezes ela terceiriza esse cuidado, porque ela também tem as questões financeiras e econômicas para manter essa família. E quando vai procurar um serviço de saúde, e aí às vezes a negligência, a violência física, é da mãe, apontada só da mãe, né? Então a gente pode ter mãe e pai, e muitas vezes só quem leva é a mãe, então só quem é notificado é a mãe. E, obviamente, tem as mães que fazem, né, que são os agressores mesmo. Então, são vários fatores que a gente não consegue interpretar através dessa notificação, mas tem algumas análises que a gente pode fazer a partir delas, né? Quando a gente fala da mãe, obviamente não é só a mãe. Quando a gente fala, por exemplo, quando a gente vai só para violência sexual, a gente já entra no parceiro da mãe, então já é outro tipo de agressor. Obviamente aqui a gente tem um grande número de negligência, a gente vai ter a mãe e os pais como os maiores agressores. Esse é um ponto. Outro ponto, quando a gente falou ali sobre o conselho tutelar, né? Hoje a gente tem um grande problema, assim, muitos conselhos. É um pouco diferente aqui em Florianópolis, a gente tem uma realidade um pouco diferente, mas muitos conselhos não interpretam o seu papel com a violência. Então, assim, eles não notificam o serviço de saúde, eles não encaram essa necessidade, até, inclusive, a gente tem uma escuta especializada agora, que eles deveriam estar fazendo essa escuta especializada para a gente conseguir não perder esses números também, né? E muitos conselhos não interpretam e não entendem esse papel deles. Então, a gente já teve que fazer várias normativas aqui da vigilância epidemiológica sobre a necessidade deles também nos auxiliarem, né? E, na verdade, o intuito, né, desse comunicado ao conselho é uma forma da gente continuar garantindo, né, o direito dessa criança dela não ser violada. O conselho é mais um órgão para nos auxiliar nisso, para que essa violência não aconteça. De repente, um outro familiar, né, família extensa que possa estar com essa criança, para tirar essa criança desse local que está violando, né, os direitos dela. Então, o conselho não é uma denúncia, e sim um a mais que a gente tem para nos auxiliar mesmo para que interrompa essa violência. Então, vou comentar assim, né? São muitas questões, né, que entram agora em voga, assim. E realmente, sempre que a gente tem dados, a gente precisa olhar para esses dados com bastante cuidado. Sempre a gente tem que refletir sobre os dados apresentados, né? As pessoas conseguem fazer com os dados o que elas querem. Então, essa reflexão nessa questão da mãe, como a gente já comentou, a mulher, né, o casal se separa, habitualmente quem fica com as crianças é a mulher e a ela é destinado à educação. Então, e existe o padrão geracional que é culturalmente aceito, que é educar a partir da punição física, né? Então, existe isso. E, habitualmente, quem leva aos cuidados da saúde, a mãe. Então, se tem uma negligência, quem negligenciou foi a mãe. Então, né, acho que a Paula, né, eu não lembro direito quem falou, é realmente isso. O acesso à saúde habitualmente é feito pela mãe, então o profissional vai notificar e realmente existe subnotificação. Lembrem sempre, 75 vezes a subnotificação da violência física e 30% chega sexual. E muitas vezes também, assim, na experiência prática que eu tenho na assistência com relação à violência sexual, é as mães trazendo, e mães que sofreram violência sexual são muito mais sensíveis. Doutora, eu não quero que aconteça com ela ou com ele, se é uma menina ou menino, o que aconteceu comigo. Porque eu nunca tive coragem de falar, ou a minha mãe nunca tomou providências, ela não acreditou em mim. Ou me mandou para casa de algum parente e continuou vivendo com a pessoa que perpetrou a violência. Então, eu quero fazer diferente. Certo? Então, tem esse lado também. Então, pessoas que foram vítimas de violência, muitas banalizam a violência, mas outras não. Elas ficam mais sensíveis, principalmente à violência sexual. Tá? E a gente tem que a definição de violência, como tu, né, falaste, Roberta, há palavras, então
é a violência psicológica, né? Como é que são vários tipos de violência, e essa questão de distrato, né? É um tipo de violência, violência psicológica, né? Pode ser um assédio moral, tá? Então, existem vários tipos de violência, mas essa, quando eu trato mal a criança, é uma violência psicológica. O cérebro, o ser, está em formação, né? E ela acaba aprendendo coisas inadequadas. E trabalhos falando sobre perpetradores de violência sexual, não é ter sido vítima de violência sexual. Mais do que ter sido vítima de violência sexual, o perpetrador de violência sexual, na maioria das vezes, ele sofreu negligência e violência física, principalmente negligência materna. Isso alguns trabalhos da literatura colocam também. Perfeito, Vanessa. Seguindo aqui para o nosso chat, a Kelly comentou, ela questionou se existe alguma portaria do CT para informar a epidemia do município. Nós temos, Kelly, a normativa 004 de 2023, ela citou entraves lá no site da DIV, tem documentos e tem normativas. Aí a 004 de 2003, ela fala da obrigatoriedade, isso, essa mesmo, 004, ela fala da obrigatoriedade dos serviços de saúde estarem notificando. Ela se encaixa, a gente fez exclusivamente para trabalhar com 2023. 04 de 2023, essa mesmo. Isso, essa que você escreveu aí, 004. E ela trata que da obrigatoriedade dos serviços estarem fazendo a notificação, do cidadão tem que o dever legal de fazer a comunicação e nosso dever ético e legal como profissional de saúde também. Nós fizemos essa normativa justamente porque alguns conselhos não estavam fazendo essa comunicação e a gente entendeu, nós não fizemos exclusivamente para os conselhos, mas para todos os estabelecimentos, tá? E a gente entendeu isso como uma forma da gente ligar, né, para eles nos auxiliarem. Isso aí, educação. Eu vou comentar trabalhando sempre juntos nesses casos, né? Por favor, Vanessa. Tá, eu ia falar que teve a fala, né, questionamento do Conselho, não sobre isso, sobre legislação, assim, o quão importante é o trabalho dos conselheiros tutelares. Há 12 anos eu faço parte da RAIVES, que é a Rede de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual de Florianópolis. É uma rede que já existe há 24 anos, mas eu estou inserida nessa rede há 12, e o Conselho Tutelar se faz presente, assim. E eu sou muito fã do trabalho dos conselheiros. Eu acho que, em certo momento da história, não eram profissionais capacitados, ou nem todos eram, mas são pessoas, hoje em dia, exige-se uma formação e são pessoas que trabalham bastante, né, com parcos recursos, e eles estão ao lado da família para ajudar na tutela dessa criança. Então, nós, enquanto saúde, a gente tem que cuidar quando ameaça aquela família, dizendo, olha, vou chamar o conselho. Mas não, isso enviesa muito. O conselho está lá para ajudar essa família, não para ser uma fonte de ameaça e de punição. Sabe? São profissionais que trabalham bastante e que se capacitam também. Mas, assim como todos os setores dos distintos locais, o número, né, o quantitativo é limitado, o material que se dispõe para trabalho é limitado. Então, a gente tem que sempre cuidar e respeitar os profissionais dos distintos e diferentes setores e tentar conhecer a realidade com que eles trabalham também. Pessoal, mais algum comentário, algum questionamento? Ainda temos 3 minutinhos. Da minha parte, não. Só quero agradecer, Roberta, pelo convite mais uma vez, da atenção primária, da Paula, enfim, né, por lembrarem que a gente está fazendo esse momento. Acho que é um momento oportuno, principalmente quando a gente fala de violência contra a criança, em especial na primeira infância, que são crianças totalmente independentes, né? Então, a gente trazer isso para a pauta é sempre muito importante. E me coloco sempre à disposição para a gente
poder estar fazendo reflexões, enfim, conversas. Esse momento é sempre rico. Mais uma vez, obrigada também, Vanessa, por dividir o momento comigo, né? E vocês do Telesaúde, parabéns também pela organização de sempre, enfim. Obrigada. Monique, queres fazer um agradecimento? Depois eu finalizo com o pessoal, explicando direitinho. Vanessa, sim. Então, faço das palavras da Monique as minhas palavras, né? E que a gente consiga, de certa forma, dentro do possível, prevenir, né? Com base no que a gente discutiu hoje, e agir de uma forma coerente, com uma postura ética, né? Humanizada, frente a essas famílias, porque quando existe uma violência, não é só a criança, toda a família muitas vezes está doente. Então, que a gente, com uma conduta humanizada, respeitosa, consiga fazer um acolhimento dessa situação e fazer os encaminhamentos minimamente adequados. E agradeço e também me coloco à disposição para outros debates, outras discussões. Com certeza, já estou ansiosa.